Lição número 1. O momento que define quem você é. A loja de sorvete que mudou tudo. Kevin O'Leary tinha 16 anos. Primeiro dia de trabalho em uma sorveteria. Ele estava apaixonado por uma garota que trabalhava na loja de sapatos ao lado e aceitou o emprego só para ficar perto dela depois do expediente. Serviu sorvete o dia inteiro, sorriu para clientes, fez seu trabalho. Mas tem um detalhe nojento sobre sorveterias que ninguém te conta. As pessoas experimentam os sabores, tiram a goma de mascar da boca e jogam no chão. Alguém tem que raspar essa goma grudada no piso mexicano no final do dia. E a dona da loja olhou para Kevin e disse: "Você vai raspar a goma do chão?" A garota estava esperando do lado de fora. Kevin imaginou ela vendo ele de joelhos, com uma espátula raspando chiclete grudado. Péssimo para a marca dele. Péssimo para a imagem. Ele era adolescente. Então ele disse para a dona: "Você me contratou para servir sorvete, não para raspar chiclete." E ela respondeu: "Que tal você estar demitido?" Kevin não entendeu o que aquilo significava. Ele nunca tinha sido demitido antes. Mas naquele exato momento, algo clicou na cabeça dele. Uma revelação tão poderosa que moldou os próximos 50 anos da vida dele e bilhões de dólares em patrimônio. Existem dois tipos de pessoas no mundo: pessoas que são donas da loja e pessoas que raspam a porcaria do chão. E você precisa decidir quem você é. Ele não está dizendo que ser empregado é ruim. Não é sobre isso. É sobre liberdade. É sobre quem controla o seu tempo. Quem decide o que você faz com as próximas 18 horas da sua vida. Quem tem o poder de te mandar raspar chiclete ou de nunca mais precisar raspar chiclete para ninguém. Kevin escolheu. Naquele dia, aos 16 anos, ele nunca mais seria a pessoa de joelhos raspando o chão de outra pessoa. Ele seria já a pessoa que possui a loja. E se um dia ele quisesse, ele poderia comprar o shopping inteiro e demolir aquela sorveteria. E foi exatamente isso que ele descobriu décadas depois, quando voltou para agradecer aquela mulher por ter mudado a vida dele. A sorveteria não existia mais. Tinha uma mercearia no lugar. Ela tinha desaparecido. Mas o presente que ela deu para Kevin naquele dia valeu mais do que qualquer coisa que dinheiro pode comprar. A pergunta que você precisa responder agora, neste exato segundo, é: você está raspando o chão de alguém ou você está construindo a sua própria loja? Porque essa decisão, essa única decisão, determina se você vai morrer livre ou morrer preso. Lição número 2. Sinal versus ruído. O código secreto de Steve Jobs e Elon Musk. Kevin trabalhou diretamente com Steve Jobs nos anos 90. Ele produzia todo o seu software educacional da Apple. Oregon Trail. Títulos massivos em 110 mil escolas americanas. E a cada 3 meses ele tinha reuniões com Steve Jobs. Kevin entrava na sala e dizia: "Steve, precisamos fazer uma pesquisa de mercado. Vamos gastar 12 a 15 milhões de dólares atualizando o Oregon Trail. Queremos saber o que os estudantes querem, o que os professores querem, o que os pais querem." E Steve Jobs, na frente de uma sala cheia de gente, olhava para Kevin e dizia: "Kevin, eu não dou a mínima para o que os estudantes querem, ou o que os pais pensam, ou o que qualquer pessoa pensa. É o que eu quero. Eles não sabem o que querem até eu dizer o que eles querem." Kevin respondia: "Steve, você soa como um idiota completo. Você tem noção de como isso soa?" E Steve dizia: "Não, não é assim que funciona, Kevin. Agora você está ganhando dinheiro comigo? Eu sou seu cliente que mais cresce. Nós não fomos incrivelmente bem-sucedidos e continuamos sendo?" Kevin admitia: "Sim, Steve, isso é verdade." E Steve finalizava: "Então calhe a boca e faça o que eu digo." Assim ele falava, 100% do tempo. E Kevin aprendeu algo que mudou para sempre a forma como ele gerencia negócios, dinheiro, vida. Steve Jobs entendia um conceito que muito poucas pessoas focam: sinal versus ruído. A visão de Jobs sobre sinal era cristalina. As 3 a 5 coisas mais importantes que você precisa fazer nas próximas 18 horas que você está acordado. Não sua visão para o negócio na semana que vem, não no mês que vem, não no ano que vem, apenas nas próximas 18 horas. Você vai fazer essas 3 ou 5 coisas. Elas devem ser feitas hoje. Qualquer coisa que te impede de fazer isso é ruído. A proporção de sinal para ruído de Steve Jobs era 80-20.
80% sinal, 20% ruído. Kevin sabia que isso era verdade porque Steve mandava e-mails para ele às 2:30 da manhã esperando resposta. Naquela época não existia mensagem de texto. Era tudo e-mail. E Steve Jobs estava certo. Ele estava certo o tempo todo. Kevin diz que a única outra pessoa que ele viu com uma proporção ainda mais alta é Elon Musk. Elon Musk não tem ruído. Ele não lida com ruído. Ele é 100% sinal. 24 horas por dia, 60 segundos de cada minuto, 60 minutos de cada hora, 18 horas acordado, tudo é sinal, e olha o que ele alcançou. Agora Kevin explica. É muito estranho socialmente, porque ruído às vezes é lidar com sua família. Ruído é dizer oi para um amigo. Ruído é ficar rolando o feed de rede social que suga sua mente. Ruído é tocar sua guitarra. Mas as poucas pessoas na Terra, se você voltar na história, vai descobrir que os gênios do tempo deles estavam perto de 100% sinal. Kevin resume assim: sinal são as metas que você define para as horas que está acordado. Se você vai ficar acordado 18 horas e determinou que tem 3 coisas que devem ser feitas, você vai fazer essas 3 coisas. Não importa o que seja necessário. Você vai fazer. E não vai deixar nada te distrair dessas 3 a 5 coisas. Se você é CEO e consegue fazer isso com 80% do seu tempo, você é extraordinariamente bem-sucedido. Você é absolutamente Steve Jobs, ou Elon Musk, ou alguém assim. Até Jeff Bezos, Kevin não conhece ele pessoalmente, mas ouviu em muitas entrevistas. Não toma decisões depois da 1 hora da tarde, porque ele sente que o ruído é muito alto. O sinal para ele é nas horas da manhã. Este é um aspecto crucial do sucesso que Kevin agora entende. A habilidade de entender proporção sinal versus ruído define um empreendedor. Um homem ou mulher que entende essa proporção, que foca nisso, vai ser bem-sucedido. Os que não conseguem, que caem para 50-50 sinal e ruído, vão falhar. Simples assim. É um conceito muito simples. Kevin fez desta entrevista uma das 5 coisas do dia dele. Ele ia fazer acontecer. Ele ia terminar. Todas as pessoas ao redor, tudo mais, isso é uma das 3 a 5 coisas que ele ia completar. Ele faz a mesma coisa amanhã. E depois de amanhã. E você tem que decidir quanto sinal precisa para fazer essas 3 a 5 coisas. Para Jobs eram 80%. A pergunta que você não quer responder, mas precisa. Qual é sua proporção agora? Quanto do seu dia é sinal e quanto é ruído? Porque se você está abaixo de 50% sinal, você já está morto financeiramente e nem sabe. Lição número 3. A estratégia secreta de Georgette. A mãe milionária que enganou 2 maridos. Kevin puxa uma foto. Uma mulher linda de descendência libanesa. Georgette, a mãe dele. E ele diz algo que te arrepia. Eu não via essa foto há muito tempo. Então, Kevin conta a história mais poderosa sobre dinheiro que você vai ouvir hoje. Georgette era ferozmente independente. Uma de 3 filhas, descendente libanesa. O pai biológico de Kevin era irlandês. E Georgette tinha uma convicção inabalável. Ela nunca, jamais, em hipótese alguma, queria que um homem controlasse a vida dela. Então, ela começou cedo, quando estava trabalhando para o pai dela. A família toda trabalhava lá. As meninas recebiam pagamento. Georgette trabalhava no departamento de contabilidade e faturamento. Ela recebia em dinheiro. E ela fez algo que mudou o destino financeiro dela e, décadas depois, o destino dos filhos dela. Ela pegava 20% daquele dinheiro toda semana. 20%. E colocava em 2 classes de ativos. Apenas 2. Ações de grandes empresas que pagam dividendos. E títulos de telecomunicações de 7 anos que pagavam cerca de 6,5% a 8% naquela época. Ela comprou os títulos longos e manteve aquele portfólio por 55 anos. 55 anos. Ela nunca gastou o principal, apenas os dividendos e os juros. Com isso, ela pagou a faculdade de Kevin e do irmão dele. Cuidou da família dela. Cuidou das irmãs quando elas passaram por dificuldades financeiras. Mas a regra dela era muito simples. Cristalina, não negociável. Não mais de 5% em qualquer ação ou título do portfólio. E não mais de 20% em qualquer setor. Nunca. Jamais. Então, quando uma ação subia e passava de 5%, ela vendia até baixar para 5%. Isso não é genialidade. É apenas diversificação, mas é uma diversificação brutal, disciplinada, religiosa.
E quando Georgette faleceu, Kevin era o irmão mais velho e ele era o executor do testamento. O advogado ligou e disse: Kevin, você precisa vir aqui. E Kevin respondeu: Mas você sabe, minha mãe era classe média. E o advogado insistiu: Não, você precisa vir aqui. Porque Georgette manteve a conta dela secreta dos dois maridos. Ela queria o dinheiro independente dela. E naquela época você podia fazer isso. E caramba! Kevin olhou para aquele portfólio e ficou chocado. A performance foi extraordinária. Foi além de qualquer fundo de hedge. Qualquer coisa. 55 anos de disciplina. Quando Kevin viu os resultados, ele disse: É isso. É assim que vou investir pelo resto da minha vida. Exatamente do jeito que Georgette fez. Não mais de 5% em qualquer ação, não importa qual seja. E não mais de 20% em qualquer setor. Ele quebra essa regra apenas com imóveis, que são 1/3 do patrimônio líquido dele. Mas existem razões para isso, e ele está muito feliz com esse portfólio. E então Kevin diz a coisa mais importante. Se todo mundo que está ouvindo isso fizer isso, todo mundo vai manter e crescer a riqueza. Mas as pessoas apostam. Elas fazem grandes apostas. Elas pensam que estão tão certas. Elas colocam metade do patrimônio líquido em um setor ou uma ação. E elas são destruídas. É isso que acontece. A mãe de Kevin pegava fundos mútuos porque naquela época não existiam ETFs. Eram fundos muito rudimentares. Apenas coleções de ações. Kevin acha que ela tinha algo como 28 empresas no portfólio. E quando ele olhou, pensou: Uau, pelo menos são ações realmente chatas. Grandes empresas, mas eram diversificadas por setor. Naquela época não existiam 10 setores, eram 10. Não existiam 11, eram 10. Eles não tinham imóveis como setor, mas eram realmente chatas. E funcionou. Funcionou por 55 anos, e ninguém sabia, nem os maridos. Lição número 4. A fórmula dos 15%. $1,5 milhão de dólares garantidos. Kevin fala algo tão simples que soa impossível, mas é matematicamente comprovado. É histórico, é fato. Se você está ganhando R$70 mil por ano e você coloca 15% de lado, 15%, desde os 25 anos de idade, e você simplesmente investe no índice de ações, no S&P 500, você vai ter mais de R$1,5 milhão quando chegar aos 65 anos. É isso. É a história. É o que a história te diz. Você vai subir e descer conforme o mercado sobe e desce. Alguns anos vai ficar estável, mas é isso. E Kevin fica furioso com as pessoas que não pensam à frente e se encontram aos 45 anos, afundadas em dívidas, incluindo hipoteca, gastando R$28 no almoço. Isso é estúpido. Completamente estúpido. Kevin até construiu um aplicativo para isso. Ele não está vendendo. Existem muitos aplicativos. O dele se chama Beanstocks. Você simplesmente aloca 15% do salário e o aplicativo automaticamente coloca em 2 baldes. Algumas ações, alguns títulos. As ações são ETFs, fundos negociados em bolsa, que apenas seguem o S&P 500. O S&P 500 são as 500 maiores ações. Simples. As pessoas dizem: eu consigo bater o S&P, eu consigo escolher ações. Elas estão cheias de porcaria. Não no longo prazo. Então é melhor você apenas possuir ETFs. Kevin tem uma versão do S&P que ele projetou com outras pessoas que remove todas as empresas com balanços ruins. Mas isso é só ele. Você pode simplesmente comprar o índice que quiser. O ETF. Você paga taxas baixas. E com o tempo, ele valoriza. E se você comprar alguns títulos do Tesouro ou renda fixa, você deve ter menos disso quando é jovem e mais quando é mais velho. Isso é apenas diversificação. Mas o melhor teste que Kevin faz com os amigos dos filhos dele é: vá até um armário. Vá até o seu guarda-roupa e olhe quanto lixo você tem que não usa. Porque você comprou pensando que ia usar e nunca usou. Ou usou uma vez. E você acaba usando 20% do seu guarda-roupa o tempo todo. E 80% você jogou dinheiro fora. Isso é realmente estúpido. Então, para uma pessoa jovem, homem ou mulher, não faça isso. Comece colocando dinheiro de lado e compre apenas o mínimo de coisas. E Kevin aprendeu outra coisa com a mãe dele. Isso é bem interessante. Georgette comprava 2 jaquetas Chanel por ano. Jaquetas Chanel realmente caras, feitas à mão. Kevin faz negócios com Chanel por causa do legado da mãe dele e toda a questão da Coco Chanel e relógios. Ele ama esses caras. E a teoria de Georgette era:
Isso nunca vai ficar velho, e nunca ficou. Uma jaqueta Chanel clássica vintage dos anos 50, bem conservada, vale uma fortuna hoje. O clássico ainda veste lindamente. São tão bem feitas. Então ela não comprava porcaria. Ela comprava coisas realmente boas, mas pequenas quantidades. E ao longo dos anos ela construiu esse portfólio de roupas incríveis. E quando ela morreu, as mulheres da família tiveram uma briga de gatos pelo portfólio dela. Inacreditável. 15%. 55 anos. Diversificação brutal. Qualidade sobre quantidade. 1,5 milhão de reais. Garantido. A questão é, você tem disciplina para fazer isso ou vai continuar sendo mais um dos 99%? Lição número 5. A regra de ouro da casa. 1/3 ou você está morto. Kevin é direto. Existe uma regra muito básica sobre comprar casa. E ele entende. Ele fez a mesma coisa. Mas o que a mãe dele garantiu foi: nunca deixe a hipoteca e o custo de manter a casa serem mais de 1/3 da sua renda. 1/3 da sua renda. Se for mais de 1/3, você comprou casa demais. Então, é melhor comprar uma casa que talvez seja apenas 170 metros quadrados para começar. Em um bairro onde você talvez não queira ficar pelo resto da vida. Mas comece a acumular o benefício do imóvel desse ponto de vista. Aprenda como gerenciar. Talvez você alugue parte dela, mas não pode ser mais de 1/3 da sua renda. O erro que as pessoas cometeram, e elas estão começando a sofrer com isso agora, é quando o dinheiro estava tão barato. As taxas de hipoteca estavam abaixo de 4%, algumas eram 3,2%, elas compraram casas massivas. E agora estão tendo que refinanciar essas casas com taxas muito mais altas. Mais de 7%. Está se tornando 60%, 70%, 80% da renda delas. Elas estão ferradas. Compraram casa demais. Então é sobre garantir que você possa gerenciar isso. E também você quer alguma diversificação. Sim, uma hipoteca é ok. Particularmente se você está tendo uma família. Porque você vai pagar aluguel ou vai pagar hipoteca? Um dos dois. Mas você quer alguma diversificação, começando a construir aquela conta de investimento para quando você se aposentar. Para que você tenha algo para viver. Se você colocar apenas 15% de lado. Se você está ganhando 70 mil reais por ano e coloca 15% de lado desde quando tem 25 anos, você vai ter mais de 1,5 milhão de reais se simplesmente investir no índice de ações do S&P 500. É isso que a história te diz. Você está com 25, vai chegar aos 65. Você apenas mantém aquele protocolo e vai assistir crescer. Vai subir e descer conforme o mercado sobe e desce. Alguns anos vai ficar estável. Mas são as pessoas que nem pensam à frente e se encontram aos 45 afundadas em dívidas, incluindo uma hipoteca. Você quer se livrar da sua hipoteca nos seus 40 anos? O ativo de investimento principal da maioria das pessoas é a casa que compram. Sim, é. Mas também é a dívida que possuem. É um ativo primário. Quanto de dívida tem nele? É apenas o valor do patrimônio líquido que é o ativo. Então, se você está comprando uma casa grande demais e você colocou apenas 10% de entrada e a 90% de hipoteca, o que você realmente possui? Você realmente possui os 10% a qualquer preço que seja. Às vezes, imóveis ficam estáveis por um tempo. Está ok. Mas não está ok se for casa demais. E então Kevin faz uma pergunta brutal. Se você tem 25 anos e está ganhando aqueles 70 mil e seu objetivo é ganhar dinheiro, você não tem filhos, não está em um relacionamento, você compraria uma casa? Não, não compraria. Por que eu preciso de uma casa se só estou? A menos que eu esteja alugando como propriedade de renda? Estou comprando uma casa porque estou me casando. Vou criar uma família. Preciso de uma casa. Esse é o caso de uso para comprar uma casa. Existem muitas pessoas que dizem: eu amo imóveis. Vou comprar 3 casas. Vou alugá-las. Esse é um negócio diferente. E Kevin conhece pessoas nos 20 anos que fazem isso. Na verdade, elas são bem-sucedidas. É tudo que fazem. Então, o trabalho delas é encontrar casas, comprá-las, arrumá-las e alugá-las. E elas gerenciam aquele portfólio geograficamente apertado. Acontece muito em moradia estudantil. Por exemplo, Kevin tem um bom amigo que está envolvido em moradia estudantil. Ele é muito bem-sucedido.
Ele apenas foca em um aspecto: prédios que alugam para estudantes. E ele gerencia e cria uma família. Ele é bem-sucedido. Mas isso é uma coisa que ele faz. Isso não é o mesmo que dizer: vou comprar uma casa porque acabei de me casar e vou ter um filho nos próximos 24 meses. Então você deve ter uma casa. Mas se você disse para Kevin: sou solteiro, quero ganhar dinheiro, ele não compraria uma casa. Essa não é a classe de ativo número 1. Kevin acha que ele pegaria um portfólio diversificado e apenas andaria no pônei com isso por um tempo, até conhecer aquela pessoa especial com quem vai criar uma família. E então ter um ninho pequeno para trabalhar. Um terço, não mais, ou você é escravo da casa que pensou que possuía. Lição número 6. Conheça seus números ou queime no inferno. Kevin é brutal sobre isso. Brutal. Ele viu isso tantas vezes na vida real. E Shark Tank é vida real. Você entra no palco. Você tem a foto do produto com o empreendedor. Eles têm uma Steadicam ou um guindaste que desce e filma. O diretor de palco, Eric, ele trabalha com ele há anos, diz para os empreendedores que Kevin nunca conheceu. Geralmente é uma equipe, ou uma família, ou seja lá o que for. 3, 4, 2 pessoas. Eric diz: segure, segure, não fale, segure, segure. Não se importe com a câmera vindo na sua cara. Segure, segure, talvez por 2 minutos. E Kevin está bem ali na frente deles. 12 pés de distância. E ele apenas olha para eles, sem sorrir, sem piscar, sem franzir a testa. Apenas olhando. E antes de eles dizerem uma única palavra, Kevin sabe se são vencedores ou perdedores. Assim. E por quê? Quando? E Kevin está certo 99% do tempo. Talvez ele erre 1 em 100, mas ele duvida. Você entra em uma sala, mesmo que tenha praticado. No contexto do Shark Tank, mais de 20 câmeras, mais de $1 bilhão nas 5 cadeiras ali. Você praticou por meses seu pitch, mas não era real. Aqui você está. Câmeras estão rodando, a gravação está acontecendo. Você sabe que tem apenas tantos minutos. Este é o seu momento. E você está na televisão nacional. Mais de 100 milhões de pessoas vão te ver na sindicalização. Está tudo na sua mente. Está tudo na sua mente. Está passando pela sua cabeça. Você consegue projetar quem você é com seus olhos e a forma que está de pé? Você consegue projetar sua confiança? Você está olhando para o chão? Você está desviando de o olhar de Kevin porque não aguenta ele olhando para você diretamente sem dizer nada? Ou você empurra de volta? Ou você diz: vou fincar minha aura, vou fincar meu território aqui. Vou mostrar que estou pronto. Você entende o que Kevin está dizendo? E ele consegue sentir. Ele consegue ver que eles estão prontos para fazer batalha. Prontos para responder. Prontos para apresentar. Prontos. 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 Ou não estão. E Kevin tirou isso do Shark Tank. Ele vê isso todo dia na vida. Então você tem que aprender como projetar você mesmo na frente dos seus pares. Ou quem você quer liderar, ou ensinar. Ou se você é um general, ou um pregador. Isso é talvez algo inato com que você nasce. Ou talvez você possa aprender. Kevin não sabe. Ele não se importa. Mas se você não tem isso, você vai falhar. É isso. Antes de uma palavra ser falada. Antes da primeira palavra ser falada. E então o que tem que acontecer? Então Eric diz: vá. Você está ligado. E todo mundo está apenas sentado ali, olhando para você. Você consegue articular sua ideia em 90 segundos ou menos? Você consegue, seja lá quais acessórios você tenha, ou seja lá o que vai dizer. Eu consigo pegar a grande ideia imediatamente? Os que tinham aquela aura geralmente chegam lá. 30 segundos depois, Kevin entende. Ele entende o que eles estão ali para fazer. Ele entende o produto deles. Ok? Isso é bom. Infelizmente, grandes ideias custam 1 dúzia por 10 centavos. Existem milhões delas. A próxima fase começa. Isso é depois de 90 segundos. Você consegue explicar por que você é a pessoa certa para executar essa ideia e criar um negócio a partir dela? Porque você sabe algo sobre esse espaço? Você trabalhou para um concorrente? Você tentou 3 vezes antes e falhou? Você descobriu o que fez errado? O que é sobre você ou sua equipe que pode pegar essa ideia e fazer acontecer?
Agora, quando você junta essas duas coisas, você consegue sentir a aura da sala. O isótopo está chiando porque você diminuiu o risco de uma grande ideia. Você tem um operador, mas então a terceira coisa, isso é mortal. Isso é mortal. Kevin viu isso tantas vezes na vida real. E Shark Tank é vida real. Você tem que conhecer seus números. Quão grande é o mercado? Quão rápido está crescendo? Qual é a margem bruta? Kevin disse isso 1 milhão de vezes para as pessoas. Ele ensina isso todo dia. Quantos concorrentes existem? Quando você vai atingir o ponto de equilíbrio? Que mês? Se você acertar as duas primeiras e não souber seus números, você merece queimar no inferno. E Kevin vai te colocar lá pessoalmente. Você desperdiçou uma oportunidade para um empreendedor que sabia os números dele, que poderia ter estado naquele lugar, no qual Kevin poderia ter investido. Você não sabe seus números. Kevin te leva para trás do celeiro e atira em você. Você deveria ter trazido alguém que entende a linguagem dos negócios, porque essas três coisas juntas são a definição de liderança bem ali. Aura, ideia e execução. Números. Três coisas. Se você não tem as três, você está morto. E Kevin vai te matar pessoalmente. Lição número 7. A aura do vencedor. 60 segundos e seu destino está selado. Kevin nunca ouviu alguém falar sobre aura em empreendedorismo da forma que ele fala. E o entrevistador estava tentando entender. Para as pessoas ouvindo que estão tentando descobrir se tem aura ou como crescer essa aura. Como é? Como parece? É fisicamente? É ombros para trás? Você disse que é contato visual? Ou é indescritível? E você acha que pode pegar alguém que não tem aquela aura nos negócios e ensinar? Kevin acha que pode ensinar. Ele certamente tenta ensinar para os filhos dele. Ele tenta ensinar para os alunos dele. E a melhor forma de fazer isso é olhar para você mesmo no espelho às vezes. Sabe como você se parece para você mesmo? Se você vai fazer uma apresentação para conseguir uma linha de crédito de R$ 1 milhão ou algo assim, você quer se vestir adequadamente. Obviamente. Mas você vai entrar em uma sala com um oficial de crédito e talvez um assistente. Talvez mais um, dependendo do tamanho do negócio. E eles nunca te conheceram, provavelmente. E você vai ter que se projetar nesses segundos enquanto está andando para apertar as mãos deles. O que isso exige? Exige uma aura de confiança. E está nos olhos. Está na forma que você está de pé. Está em como você está vestido. Não é piada se vestir para o sucesso. É algo sobre se apresentar e manter seus olhos focados em quem está falando com você. Para que eles saibam que você está absorvendo a informação. Que você respeita a informação. Que você está prestes a entrar em uma narrativa com eles de respeito. Mesmo que possas haver discordâncias. Tudo isso está acontecendo nos primeiros 60 segundos. E está preparando o palco para o resto da sua vida com aquela pessoa. Pode ser quem você vai casar. Pode ser com quem você vai trabalhar. Pode ser seu parceiro de negócios. Pode ser seu banqueiro. Pode ser qualquer um. Pode ser um soldado que vai dar a vista da vida por você. É tipo quem você é? Isso. E Kevin diz algo que congela. Nos primeiros 60 segundos, antes de você falar uma palavra, seu destino está decidido. 99% das vezes. Kevin sabe. Ele olha nos olhos. Ele vê a postura. Ele sente a energia. E ele sabe. Você pode aprender isso? Pode. Você pode praticar no espelho. Você pode filmar você mesmo. Você pode pedir feedback brutal de pessoas que te respeitam. Mas a verdade dura é: se você não tem aura, você pode ter a melhor ideia do mundo e vai falhar. Porque ninguém vai te seguir. Ninguém vai investir em você. Ninguém vai acreditar em você. Aura não é arrogância. É presença. É confiança calma. É a capacidade de entrar em uma sala e fazer as pessoas sentirem que algo importante está prestes a acontecer. 60 segundos. Uma chance. Seu destino. Lição número 8. Cale a boca e escute. O poder do silêncio mortal. Kevin conta uma história que mudou a forma como ele negocia, como ele gerencia, como ele investe. Uma das CEOs dele, uma mulher que lidera uma das empresas do portfólio, disse algo para ele há alguns anos que ele nunca esqueceu. Ela disse: Kevin, você fala demais. Você fala demais. Você fala 2/3 do tempo e escuta 1/3. Por que você não tenta inverter essa proporção? E Kevin ficou chocado, mas ele é grato. Muito grato. Porque ele tentou
E ela estava certa. Se você não fala e você escuta, você se torna muito mais eficaz como gerente ou investidor, obtendo informação que você não ia conseguir falando. Então, se você entra em uma sala, Kevin fez isso alguns minutos antes de chegar para essa entrevista. Ele estava envolvido em um litígio e eles decidiram tentar negociações de acordo. E é por isso que ele chegou alguns minutos atrasado. Eles sabiam que estavam entrando lá para fazer acordo. É um litígio longo, muito longo. E Kevin lembrou dela enquanto sentava na mesa. Tinha outras pessoas na sala, mas os dois principais estavam um de frente para o outro. Kevin apenas olhou para ele. Por muito tempo. Muito tempo. E fica desconfortável. E ninguém mais está falando, apenas olhando. E talvez depois de 90 segundos, ele soltou algo que não deveria ter dito. E Kevin soube exatamente qual era o preço ali mesmo. Acabou. Você aprende isso como podcaster. Você aprende que realmente tem algo acontecendo no silêncio. Existe algo acontecendo no silêncio. E é o número que ele ia fazer acordo. Ele mostrou a mão dele. Então, economizaram 2 horas. É um atributo que muitas pessoas não conseguem fazer porque não aguentam o desconforto social disso. Kevin não tem problema com isso. Ele podia sentar e olhar para você por 10 minutos. Não importaria para ele. E Kevin realmente achou isso ser uma informação muito útil. Não é apenas negociar, mas escutar funcionários, escutar investidores, escutar financiadores, escutar ideias alternativas às suas e se tornar mais poderoso a partir disso. Kevin fecha com isso. Se você fala o tempo todo, você nunca vai aprender nada, porque você só está ouvindo o que já sabe. Mas se você cala tua boca e escuta, especialmente no desconforto do silêncio, as pessoas revelam. Elas revelam seus medos, seus números, suas fraquezas, seus limites. 90 segundos de silêncio valeram milhões de reais naquela negociação. Quanto está valendo o seu silêncio? Ou você está tão ocupado falando que nunca vai descobrir? Lição. Número 9. Casamento é um negócio. O dinheiro é seu primeiro filho. Kevin diz algo que faz as pessoas ficarem malucas. Mas ele não se importa. Porque é verdade. Casamento é um negócio. As pessoas enlouquecem quando ele diz isso. Mas é um negócio. E o primeiro filho que você vai ter é dinheiro. Vai ser o primeiro filho e vai sentar na mesa com você todo dia. Está lá sentado. Se você não tem dinheiro, você não tem casamento. A razão que as pessoas se casam é formar uma forma de estabilidade financeira para que possam ter uma família. E você tem que descobrir. Kevin está com a esposa dele há muito tempo. Eles se separaram por alguns anos, mas família é muito importante para ele. A filha deles os uniu de volta. Kevin está muito feliz que fizeram isso. Mas eles tomam decisões financeiras juntos. Eles sempre checam qualquer coisa que seja material, se vão fazer uma reforma ou algo assim. E Kevin respeita ela por isso. Ele tem muito respeito por ela porque ela não apenas gasta dinheiro. Eles não tinham dinheiro quando começaram. Nada. E é por isso que um grande casamento pode funcionar. Porque você constrói juntos. Você realmente se importa com isso. Você se importa com sua família. Você também se importa com o que criou em riqueza. E Kevin considera o dinheiro dele como dinheiro dela. Porque ela foi a família que deixou ele ir e fazer essas coisas. Agora ele não tem o mesmo relacionamento com os filhos que ela tem porque ela criou eles. Mas essa é a coisa que você abre mão. E você tem que abrir mão de algo. É isso. Você pode ser um ótimo pai, um ótimo provedor, mas nunca vai ter a proximidade que ela teve lendo histórias para eles quando eram pequenos. Kevin não estava lá, mas o resultado foi bom. Todo mundo olha para aquilo e diz: tudo bem, isso é ótimo, mas a mãe de Kevin nunca acreditou em direito adquirido. E então ele não acredita nisso também. Ele não está dando um monte de dinheiro para os filhos. Eles têm que lançar. E eles fizeram isso com sucesso. Eles têm que trabalhar. Eles têm que fazer as coisas deles. Kevin ouviu antes que a decisão financeira mais importante que você vai fazer é com quem você vai casar. E ele confirma: sim. Por quê? Porque pense na perda geométrica de riqueza. Toda vez que você se divorcia, você paga a mulher que divorciou ou o homem. E você paga o governo. 1/3 frequentemente através de ganhos de capital e liquidação. Porque você não pode separar todos os ativos sem liquidá-los às vezes. Então você tem o governo sentado ali. Você tem um outro cônjuge sentado ali. Isso é a coisa mais estúpida que você pode fazer.
levou sua vida inteira para realmente criar esse ninho. Pode ser que você tenha 45 anos, você tem uma vida confortável e, de repente, você não gosta da sua esposa ou marido. Pense sobre isso por um tempo, porque você vai eliminar até 2/3 da sua riqueza. É melhor você gostar muito de outra pessoa. E, francamente, às vezes não é a outra pessoa de quem você está se divorciando. É você. Você é o problema. Se você está se casando pela terceira vez, você é homem ou mulher, não é eles. É você. Tem algo errado com você. E você provavelmente não deveria entrar em outra união econômica. Você provavelmente deveria apenas namorar até morrer. Porque é estúpido. Casamentos são difíceis. São difíceis. Qualquer um que foi casado por mais de 20 anos sabe exatamente do que Kevin está falando. Mas eles acumulam mais benefício do que qualquer coisa. Então, contanto que você esteja feliz 51% do dia com sua esposa, fique com ela. Ou ele, marido ou esposa. Isso é muito importante. O dinheiro senta na mesa todo dia, todo santo dia. Se você ignora isso, você vai acordar um dia e descobrir que metade do que você construiu desapareceu. E você está recomeçando, aos 45, aos 50, aos 60. 2/3 da sua riqueza, apagada. Você ainda acha que casamento não é negócio? Lição número 10. Divórcio. A arma de destruição financeira massiva. Kevin fez pesquisa para um livro que escreveu chamado Men and Women of Money há mais de 10 anos. E ele foi encontrar alguns dos principais advogados de divórcio da América do Norte. Em Nova York, em Boston, outras cidades. E Kevin disse: "Olha, eu quero fazer um gráfico de pizza das razões para divórcio. Parece que 50% terminam em divórcio dentro de 5 a 7 anos. Cada um deles, eles não se conheciam", disse. "Não é infidelidade, nada a ver com isso. A maioria dos casamentos pode sobreviver infidelidade. Eles não podem sobreviver estresse financeiro. E então o que acontece invariavelmente é você se apaixona, mas você não fez nenhuma due diligence sobre os hábitos de gasto daquela pessoa. Ou o histórico financeiro dela. Porque o amor é tão maravilhoso nos primeiros dias, você não fez nenhuma diligência sobre a família dela, ou ela, ou o irmão, ou falência no passado, ou seja lá o que for. E então você se casa. E a euforia começa a se desgastar. E você nota que o outro está gastando mais do que você, apenas comprando um monte de coisas além das suas condições, e isso começa a primeira fricção. E então, aquele cartão de crédito chega com 100 mil reais nele com juros de 23% e outra bolsa foi comprada, ou seja lá o que for, e você está começando a afundar. Porque você pode ter se casado com alguém que não consegue parar de gastar. Isso é apenas um típico. Existem pessoas que não têm disciplina nenhuma. Elas simplesmente não conseguem. Elas têm que ter o barco. Elas têm que ter isso. Elas têm que ter aquilo. E elas pressionam o outro para dizer: "Olha, eu quero acompanhar os vizinhos ao lado." Mesmo que eles possam ter cada um apenas um salário de 100 mil reais cada. Não dá para fazer isso. E eles têm filhos. E estão tentando colocá-los na faculdade. Isso é divórcio. É por isso que quase 90% das uniões terminam. É aquela pressão financeira clássica. E o divórcio os tira daquela bagunça, porque eles não podem mais gastar no seu cartão de crédito. Mas é uma forma horrível de ir. Então Kevin é investidor em uma empresa chamada Hello Prenup, que faz divórcios, faz acordos pré-nupciais para mulheres. E acordos pré-nupciais forçam durante o período eufórico a diligência. Simples assim. Você vai descobrir se aquela pessoa tem um problema financeiro entrando no casamento. Eles têm que revelar o histórico financeiro deles. E Kevin fala sobre 5 linguagens de amor do dinheiro. O aproveitador. Alguém que não vai pagar por nada. Você deveria namorar alguém assim? É um sinal de alerta. É um problema. Eles não querem você de verdade por companheirismo. Eles apenas querem você para suporte financeiro. O gastador compulsivo. Alguém que sempre se oferece para pagar por tudo para parecer popular e bem-sucedido. Sinal de alerta ruim, enorme. Isso é insegurança mensurável por desembolso de dinheiro. O preguiçoso. Alguém que não tem ambição e motivação para dinheiro. Evite com extremo preconceito. O ladrão. Alguém que rouba. Você não pode ter tolerância para isso. E o equilibrado. Um gastador equilibrado que vive dentro das suas condições. Ame isso. Case com um equilibrado. É isso.
Esses são os casamentos que duram uma vida inteira. É isso. É o que você está procurando. Isso é ótimo conselho ali mesmo. Seja lá quanto o livro custe, esse é o melhor valor ali mesmo. E então pergunte para você mesmo: estou namorando um desses ou não? Você deveria falar sobre dinheiro no terceiro encontro. Pense sobre namoro. Primeiro encontro. Nossa, essa é uma pessoa realmente interessante. Ou não? Então nunca tem um segundo encontro. Segundo encontro. Eu quero aprender mais. Estou realmente interessado. Você está indo para um terceiro encontro. Tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. Vocês dois querem se encontrar de novo. Essa é a primeira vez que você deveria dizer: olha, eu sei que isso é louco, mas estamos aqui juntos pela terceira vez porque algo está acontecendo aqui. E estou apenas me perguntando quais são seus objetivos de longo prazo. Não é sobre nosso casamento ou qualquer outra coisa além de estarmos tendo um ótimo momento. Mas quais são suas ambições? Estou realmente interessado em você. Gostaria de saber o que você pensa. E talvez a mulher ou o cara diga: o que você está me investigando? Você diz: estou realmente interessado em você. É uma forma de descobrir se a conexão. Kevin deveria ser conselheiro matrimonial. É isso que ele acha. Namoro é a dança. Mas deve envolver explorar para onde estamos indo financeiramente. Lição número 11. Nunca gaste mais do que ganha. A auditoria de 90 dias. Kevin conta uma história sobre uma bilionária que acabou de se divorciar. Ela ligou para ele e disse: olha, estou me divorciando. E ela era bilionária. Estava se divorciando. Ela era multibilionária. E ela disse: olha, todo mundo está me ligando para ser meu consultor, porque estou me separando do meu marido. São todos os caras dele que fizeram todo o gerenciamento da nossa riqueza familiar. Você seria meu consultor? Kevin disse: não, eu não faço isso, mas posso te dar alguns conselhos básicos. E você contrata pessoas que ficam no mandato. E Kevin deu para ela a estratégia da Georgette, mas ele fez ela fazer outra coisa também. Ele disse: vamos pegar um pedaço de papel. Você é bilionária. Vamos colocar tudo neste pedaço de papel nos últimos 90 dias que você gastou em qualquer coisa. Eu não me importo. E vamos colocar sem computador, sem planilha nisso. Vamos olhar para toda a renda que você fez do seu portfólio como está agora. Seja ouro que você tem, ou terra, ou ações, ou títulos. Vamos apenas fazer uma verificação instintiva. Você gasta mais do que ganha? Ela disse: por que eu deveria dar a mínima? Kevin disse: você não gostaria de saber quanto dinheiro você está queimando, vivendo seu estilo de vida do jeito que você vive? Apenas por interesse. Talvez você tenha o suficiente para o resto da sua vida. Mas talvez você queira dar um pouco para a sua família um dia. Ou dar para a caridade. Você não gostaria de saber? Porque uma das regras de Kevin é: nunca gaste mais do que você ganha em qualquer ciclo de 30 ou 60 dias. Nunca. Jamais. Ele não tem nenhuma dívida. Então ele é muito cuidadoso com isso. E eles passaram por essa coisinha. Ela surtou. Ela estava jogando dinheiro fora. Apenas sangrando centenas de milhares de reais por semana. Kevin não se importa quão rico você é. Você não quer ser estúpido. E Kevin disse: isso te choca? Uma de duas coisas tem que acontecer. Você está perdendo milhões de reais por trimestre. Tipo, por quê? Por quê? Tipo, você teve ninguém restringindo o que você faz com seu dinheiro. Porque você vai ter que vender ações em algum momento. Ou vender ouro. Ou vender terra para manter isso. E você está realmente tão feliz? Tipo, o que é toda essa porcaria que você está comprando? Tipo, o que é todo esse lixo que você não precisa? Foi revelador para ela. Então a questão de Kevin é: a maioria das pessoas não faz esse exercício. Ele não se importa se você está ganhando apenas 56 mil reais por ano. Ou 68 mil. O salário médio. Então você está no campo que não deveria gastar dinheiro nas coisas pequenas, tipo o café? Se você não precisa, você deveria fazer o café em casa. É tipo isso? Kevin simplesmente não aguenta quando vê garotos ganhando 70 mil reais por ano, gastando 28 reais no almoço. Isso é apenas estúpido. Pense sobre isso no contexto disso sendo colocado em um índice fazendo 8 a 10% ao ano pelos próximos 50 anos. Kevin até construiu um app para isso. Chama Bean Stocks.
Mas existem muitos apps lá fora. Você não tem que usar o dele. Você apenas aloca 15% do seu salário e automaticamente coloca em dois baldes algumas ações, alguns títulos. Mas o melhor teste que Kevin faz com os amigos dos filhos dele também. Vá até um armário, vá até o seu guarda-roupa e olhe quanto lixo você tem que não usa. Porque você comprou, porque pensou que ia usar e nunca usou. Ou usou uma vez. E você acaba usando 20% do seu portfólio o tempo todo e 80% você jogou fora. Isso é realmente estúpido. E então, para uma pessoa jovem, homem ou mulher jovem, não faça isso. Comece colocando e apenas compre o mínimo de coisas. Kevin fecha com isso. Criação de riqueza se resume a uma palavra: disciplina. Isso. A habilidade de olhar para algo e dizer: não vou comprar isso. Vou manter aquele dinheiro trabalhando para mim. Não muitas pessoas têm essa disciplina. Pessoas ricas têm essa disciplina. Você as conhece mais tarde na vida. Você percebe quando elas eram jovens e não tinham nada. Mesmo as que foram empregadas a vida inteira, que agora são financeiramente livres, tinham a disciplina de dizer não. Tem tanta coisa que você não precisa. E você nunca deveria comprar um relógio a menos que possa pagar por ele. Nunca entre em dívida por um relógio, porque as pessoas ouvem essas coisas e dizem: vou comprar relógios tipo com pulseiras vermelhas. Não, você não vai. 90 dias. Papel. Sem computador. Renda versus gasto. A verdade vai te chocar. E vai te libertar. Ou te matar financeiramente. Você escolhe. Lição número 12. Autenticidade vale mais que milhares. Sua marca é tudo. Kevin olha direto e diz algo para o entrevistador que se aplica a você, a mim, a todo mundo construindo alguma coisa. Seu valor real, sua marca real, são seus seguidores. Esse exército de pessoas que decidiu investir o tempo delas em você. Você cortou uma vasta faixa de pessoas. Então você influencia gerentes muito bem-sucedidos, CEOs, e um monte de jovens empreendedores querem ouvir o que você tem a dizer, porque eles estão esperando que você entregue informação valiosa através de múltiplos setores. E você também tem seus próprios dados, homens e mulheres. E então, para onde você leva isso? Porque você sabe, você quer lançar uma linha de roupas, você quer vender hambúrgueres, você quer fazer consultoria, você tem todas essas oportunidades. Mas o que se encaixa na sua marca? E então Kevin tem. E você vai chegar a fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai ser abordado por um monte de pessoas que querem usar aquela rede que você construiu. E o conselho dele para você é: porque isso realmente funcionou para ele. Isso é um produto ou serviço que eu, pessoalmente, usaria. Que eu realmente usaria. Porque você vai receber muito dinheiro para falar sobre uma marca ou outra marca. Eles vão. E você pode ser fraco e aceitar. Mas no minuto que qualquer um na sua rede, na sua comunidade, acha que você não é autêntico, você está ferrado. E você sabe disso. E então é melhor você ser autêntico. É melhor você ser transparente. É melhor você ser honesto. Mesmo quando o tumulto bate, seja lá o que for, Kevin achou que isso salvou a bunda dele tantas vezes apenas dizendo: aqui está o que eu sei. Aqui está o que aconteceu. E isso realmente os une ainda mais perto de você. E isso é a dificuldade que você vai ter. Quanto você quer pegar? Porque você vai ter aquela oportunidade. Mas se você ficar autêntico e disser: vou apoiar essa marca porque eu uso. Toda marca ou comissão que tenho apoiando um negócio, eu uso pessoalmente. Sou acionista nele. E acredito nele. E uso o manual produto. Os vinhos que Kevin faz, ele faz com a esposa. Eles bebem na família. E todo mundo sabe disso. Se for um vinho de porcaria, Kevin não beberia. Então é tipo, esse é o conselho dele para você. Porque ele conhece muitas pessoas, mas você é muito raro. O que você construiu, talvez por acaso que ocorreu, seja lá qual alquimia ocorreu, você tem agora. É seu para perder. Não estrague tudo. E então o entrevistador conta. Obviamente, as coisas que falamos no show em termos de marcas que promovo, praticamente todas eu investi meu próprio dinheiro. E isso é super importante. Então ele falava sobre o Whoop. Se você olhar os investimentos que ele tem e as coisas que ele fala, tem uma linha clara através deles. Tem uma linha muito clara. E na verdade reflete apenas onde ele está na vida dele. Na verdade, tinha um patrocinador que ele costumava ter no show, do qual ele era muito grande. E ele apenas parou de consumir o produto.
Eles ofereceram 6 milhões de libras, que é cerca de 8 milhões de dólares, para continuar por mais um ano e meio. E ele disse: tipo, simplesmente não seria. Estou prestes a basicamente começar a falar sobre e investir na antítese do que você faz. Então ele teve que recusar aqueles 7 milhões, que é muito dinheiro para qualquer um. Mas é porque a vida dele mudou. E ele mudou em uma direção diferente. As pessoas não veem essas coisas. Elas não veem que esse governo estrangeiro chega e oferece 4 milhões para você ir e falar sobre o país deles. Ou para fazer o diary no país deles. Elas não veem aquelas decisões que você toma. Mas Kevin acha que, esperançosamente, se você ouvir ele por tempo suficiente, vai ver uma linha através das coisas que são autênticas para ele. E Kevin confirma: sim, você já descobriu. E a outra coisa que ele diria, qualquer pessoa da sua idade, e por que ele queria ter feito, é comece focando em longevidade nos seus 30 anos. Comece pensando sobre o que você come e o que você bebe. E quanto sono você tem, e quanto exercício você tem. Você pode viver até 120 anos. É loucura? Tipo, se você entende, se está usando um Whoop, você sabe do que Kevin está falando. Tipo, ele é muito focado no que ele faz, e exercício, e o que come, e tudo isso. Mas isso te faz sentir mais saudável e apenas melhor sobre o seu dia conforme você passa por ele. Mas o fato de você ter descoberto isso na sua idade. Porque a maioria das pessoas da sua idade teria aceitado os 7 milhões de libras, ou seja lá o que fosse. Isso teria sido um erro enorme. Porque agora, o próximo produto que você endossa, Kevin vai saber com certeza que você usa, porque você contou isso para ele. Kevin fecha com uma verdade brutal. Se você vende sua autenticidade uma vez, apenas uma vez, por dinheiro, você nunca a recupera. Nunca. As pessoas podem perdoar muitas coisas, mas não vão perdoar você mentir sobre quem você é. 7 milhões de dólares recusados. Porque a autenticidade vale mais. Sua marca é tudo, e uma vez que ela se foi, você não tem nada. Quanto vale a sua autenticidade? Porque alguém vai te oferecer um preço e você vai ter que decidir. As 12 verdades que separam você da liberdade. Eu te entreguei 12 lições. 12 verdades brutais que Kevin O'Leary aprendeu ao longo de décadas, construindo bilhões de dólares. Ao trabalhar com Steve Jobs, com Elon Musk, ao assistir centenas de empresas falharem e dezenas triunfarem. A loja de sorvete que te força a escolher quem você é. Sinal versus ruído que separa gênios de medíocres. A estratégia secreta de 55 anos de Georgette que garante riqueza. A fórmula matemática dos 15% que te dá 1,5 milhão. A regra de 1/3 que evita você ser escravo da casa. Os números que determinam se você vive ou morre nos negócios. A aura que decide seu destino em 60 segundos. O silêncio mortal que revela a verdade. O casamento como negócio onde dinheiro é seu primeiro filho. O divórcio que apaga 2/3 de tudo. A auditoria de 90 dias, que expõe seu sangramento financeiro. E a autenticidade, que vale mais do que qualquer quantia que alguém pode te oferecer. 12 lições. Simples, diretas, brutais, reais. A pergunta agora não é se essas lições funcionam. Elas funcionam. Estão matematicamente provadas, historicamente validadas, testadas em bilhões de dólares. A pergunta é: você tem disciplina para aplicá-las? Porque Kevin disse algo que resume tudo. Criação de riqueza se resume a uma palavra: disciplina. A habilidade de dizer não. A coragem de fazer diferente dos 99%. A força para raspar seu próprio chiclete ao invés de ficar de joelhos raspando o de outro. Você assistiu até aqui. Você investiu seu tempo. Agora invista suas ações. Porque conhecimento sem execução é apenas entretenimento. E entretenimento não paga suas contas, não compra sua liberdade, não constrói seu império. Escolha hoje. Agora. Neste segundo. Você é a pessoa que raspa o chão? Ou você é a pessoa que possui a loja? Porque 50 anos vão passar de qualquer jeito. A questão é, como você vai passar esses 50 anos? De joelhos? Ou de pé? As 12 lições estão na sua frente. O caminho está traçado. O resto é com você.